Bom, gente, no parágrafo 2, o objeto da justiça, o House começa nos dizendo um pouco sobre as aplicações da noção do justo, né? Justos são atos, ações, julgamentos, decisões, imputações, etc. Ele na página 7, ele dá uma lista dos exemplos que nós fazemos da noção de justiça ou daquelas coisas que nós classificamos como justas ou injustas. Finalmente, até as pessoas podem ser chamadas de justas ou injustas, ou um sistema social. E aqui ele repete, né? A ideia aqui é de justiça social. E o objeto primário da justiça é a estrutura básica da sociedade. E o que é a estrutura básica da sociedade? O modo, ele fala em maneira, né? O modo de distribuir direitos e deveres e determinar a divisão das vantagens da cooperação social. A cooperação social traz vantagens, né? Existe identidade, existe conflito. Muito bem, o trazer vantagens faz parte da identidade, mas aí nós temos os frutos dessa cooperação que precisam ser distribuídos de maneira justa. A estrutura básica da sociedade determina justamente, né, o modo como a sociedade é estruturada nas suas instituições fundamentais e no seu conceito de justiça, vão determinar o modo de distribuição dos direitos e deveres e a divisão das vantagens dessa cooperação. E o autor cita, o professor Evandro também lembrou, quem determina isso são o quê? A Constituição, basicamente a Constituição política, né? E os acordos econômicos e sociais que constituem as principais instituições da sociedade. Na página 8 tem uma série de exemplos. Na primeira linha da página 8. Por instituições mais importantes, quero dizer a Constituição política e os principais acordos econômicos e sociais. E aí ele faz uma lista do que é considerado consensual na perspectiva que nós estamos trabalhando, como algo que deve ser colocado dentro desse pacote. Então, a proteção legal da liberdade de pensamento e de consciência. A gente sabe que tem umas variações no liberalismo moderno sobre quais são os direitos e as liberdades fundamentais, né? Muda um pouco de autor para autor, mas nós concordamos que a proteção da liberdade do pensamento, a liberdade de mercado, né? A livre iniciativa econômica, a propriedade particular dos meios de produção, né? Fábricas, a propriedade da terra, tudo aquilo que é utilizado para produzir o que nós precisamos para viver e da onde o mundo do trabalho sobre os meios de produção produz a riqueza. Família monogâmica constitui um exemplo das instituições sociais mais importantes. Ele está fazendo uma lista daquilo que na nossa tradição é consagrado como pilar, né, da sociedade, portanto, como as principais instituições políticas, econômicas e sociais. Muito bem, aí seguindo, pessoal, eu não vou seguir lendo porque a gente vai demorar demais, mas logo abaixo o autor observa que a estrutura básica da sociedade ela favorece pontos de partida muito diferentes. Mesma observação que o Singer faz sobre o problema da igualdade no capítulo 2 do Ética Prática. Né? Quando nós pensamos em termos de oportunidades, e normalmente nós tendemos a pensar que a estrutura básica da sociedade, idealmente, ela deveria proporcionar oportunidades iguais. E nós já discutimos a exaustão como isso não é tão simples quanto parece. O Singer, o House lembra aqui dessa questão. Normalmente a estrutura básica da sociedade favorece pontos de partida que são muito diferentes. Né? O mérito ou o valor, por exemplo, a questão do nascimento, né? Nascer numa família mais ou menos abastada. Isso não é algo que pode ser considerado mérito de ninguém. E por nenhuma ideia de mérito ou de valor nós conseguimos justificar essas diferenças nos pontos de partida. Então nós precisamos pensar a estrutura básica da sociedade, que é o objeto primário da justiça, levando em consideração que nós temos que garantir pontos de partida que superem,
que vão além, e o que a noção de contrato da filosofia contratualista tradicional não faz, desses pontos de partidas muito diferentes que vão determinar vidas completamente diferentes para as pessoas. Bom, aí o autor, além disso, ele faz um esclarecimento sobre duas limitações da indagação que ele faz no livro, né? Primeiro, ele diz que a estrutura básica da sociedade será concebida como um sistema fechado, que eu antecipei para vocês no início da videoaula anterior. E depois, a análise dos princípios de uma sociedade bem ordenada, né? Ele não tem como fazer a análise desses princípios de uma sociedade bem ordenada, porque justamente isso que precisa ser construído. Ele observa que o conceito de estrutura básica da sociedade é um conceito bastante vago, mas também lembra, como a gente já lembrou algumas vezes, que isso não é um problema para avançar no domínio das teorias éticas. Assim como o utilitarismo faz sem definir com clareza o que é o bem, ou o prazer, ou a felicidade, é possível nós avançarmos na apresentação teórica da posição inicial, sem que nós tenhamos uma clareza semântica dos conceitos, né? Um jeito de avançar dada a dificuldade do trabalho de esclarecimento exclusivamente conceitual, que não é o que o autor pretende aqui. Em outros momentos ele lembra que muitos dos conceitos que vão estruturar a sua proposta, eles só vão poder se esclarecer aos poucos, mas a despeito disso ele acredita ser possível avançar na seleção, primeiro, na construção de um consenso em torno da ideia de justiça, né, que preserve as liberdades de consciência, pensamento e etc., e que garanta um equilíbrio na distribuição dos benefícios que são gerados pela cooperação social. Pessoal, na página 9 aparece um primeiro errinho aqui de impressão, não sei se é impressão ou de tradução, mas na página 9, na linha 11 ou 12, diz o seguinte: as condições para o direito internacional talvez exijam. As condições para o direito internacional talvez exijam, tá? Tá faltando um M aí. Daqui a pouco aparecem outras correçõezinhas dessas, eu aviso para vocês. Bom, na página 9, peço licença para ler mais um trecho para vocês, sobre a limitação da ideia de uma sociedade bem ordenada. A outra limitação em nossa discussão é que, na maioria dos casos, examina os princípios de justiça que deveriam regular uma sociedade bem ordenada. Presume-se que cada um haja com justiça e cumpra sua parte para manter instituições justas. Embora a justiça possa ser, como observou Hume, a virtude cautelosa e ciumenta, uma virtude com duas faces, ainda podemos perguntar como seria uma sociedade perfeitamente justa. Assim, examino primeiramente o que chamo da teoria da conformação estrita e depois a teoria da conformação parcial. Ele faz um esclarecimento e uma explicação sobre como vai avançar a construção dos conceitos a partir daqui. Importante destacar aqui, pessoal, ainda, uma determinada concepção de justiça, ela deve ser entendida explicitando-se a concepção de cooperação social da qual ela se origina. Então, o autor não mostra isso aqui ainda, mas ele nos permite compreender que é da noção de cooperação social que se origina a concepção de justiça, que vai ser de forma consensual estabelecida na situação original e que vai configurar na situação inicial, que vai configurar a posição original. Ainda sobre o parágrafo 2, pessoal, é importante que
dados os diferentes conceitos de justiça, né, nós precisamos, por um lado, encontrar um equilíbrio entre as reivindicações concorrentes. E, por outro lado, nós precisamos de um conjunto de princípios que tem a ver com as causas da justiça como equilíbrio, né? Então, a justiça é somente uma parte do ideal social. Na página 11, só mais um trechinho de leitura, pessoal. Nós encontramos no primeiro parágrafo esse esclarecimento sobre os conceitos de justiça. Ele diz o seguinte: nessas observações preliminares, fiz uma distinção entre o conceito de justiça significando um equilíbrio adequado entre as reivindicações concorrentes, que eu mencionei agora, e uma concepção da justiça como um conjunto de princípios correlacionados com a identificação das causas principais que determinam esse equilíbrio. Então, é uma argumentação que a gente demora para se familiarizar, né? Mas existe uma certa circularidade aqui na construção do Rawls, né? Por um lado, nós precisamos de um conceito de justiça que signifique um equilíbrio entre reivindicações concorrentes de diferentes indivíduos. E, por outro lado, nós precisamos de um conjunto de princípios que estejam relacionados com o quê? Com a identificação das causas que determinam esse equilíbrio. Então, nós precisamos de uma concepção de justiça que signifique um equilíbrio e depois nós precisamos identificar as causas desse equilíbrio. Tá? Então, são duas situações diferentes. Não é plenamente claro para mim, mas eu achei que era importante enfatizar para vocês. Né? E, diante dessa dificuldade, o Rawls faz uma lembrança que já em Aristóteles, né, ele atribui à justiça o principal papel, que é o de evitar a pleonexia, né, que é a palavra grega para uma situação de desigualdade em que alguém leve algum tipo de vantagem indevida sobre o outro. Né? Então, a ideia de uma posição inicial nos nossos acordos, em que nós não levemos vantagem indevida sobre o outro, é uma ideia bastante antiga, disponível desde Aristóteles. Bom, pessoal, no parágrafo 3, o autor quer apresentar a principal ideia da teoria da justiça, né? E aqui se trata daquela ideia segundo a qual a construção lockeana, kantiana, do contrato social do Rousseau vão ser elevados a um novo patamar de abstração. Então, aquela ideia clássica do contrato como uma saída do estado de natureza, ela modificada pelo Rawls. E ele vai dizer que o que ele chama de posição original, que é uma posição de igualdade, de equidade, corresponde ao que nós chamamos de estado de natureza. Então, essa posição original, ela substitui a ideia tradicional do estado de natureza. Ele insiste em dizer que se trata de um exemplo, né, de algo absolutamente hipotético, que não pretende ter não pretende ser uma verdade histórica ou que remonte a uma pré-história da humanidade, né? Aquela ideia do estado da natureza, o hobbesiano, né? O homem é o lobo do homem. No estado de natureza, nós nos encontramos todos contra todos e a nossa própria sorte. Então, nós fazemos um acordo básico, né? Eu não te mato para que tu não me mate, eu não invado a tua propriedade para que tu não invada a minha, e o contrato, o pacto é a saída desse estado de anomia, para pegar um termo emprestado para falar do contrato social.
A posição original da igualdade é para ser o ponto de partida, o ponto de partida de todos os outros contratos ou de todos os outros pactos. Então, a posição inicial é de equidade. Por isso que ele diz que a gente não deve compreender a ideia de justiça como equidade, como nós compreenderíamos poema como metáfora, né? Não é uma identificação. O poema como metáfora é uma possibilidade do poema. A justiça como equidade é uma possibilidade da justiça. Assim como o romance histórico não é uma identificação entre a literatura e a história, é uma possibilidade da literatura, o romance histórico. Então, a justiça como equidade não é uma sinonímia que nós temos aí, é uma concepção de justiça que leva em consideração que a equidade tem que estar presente no ponto de partida. A posição original em que nós vamos escolher os princípios e chegar a um consenso sobre o conceito de justiça, essa tem que ser uma posição equitativa. E é claro que tudo que decorre paga tributo a essa posição equitativa inicial. Então, o que acontece? Na posição original, nós precisamos justamente suspender todas aquelas certezas ou todo o conhecimento que nós temos acerca das nossas posições particulares para que nós consigamos, então, partir dessa ideia que o Sandel chama de um contrato puro, né? Que não é determinado por nenhuma particularidade ou que não é equilibrado, entre aspas, por nenhumas particularidades. Alguém ser mais poderoso ou mais rico do que outra pessoa na hora de firmar um determinado pacto. A ideia do véu da ignorância contempla a suspensão das singularidades. Então, ninguém conhece o seu lugar na sociedade, na posição inicial. Na hora de determinar na situação inicial, na hora de determinar a posição original da igualdade, ninguém conhece o seu lugar, a sua posição de classe, o seu status social, a sua sorte na distribuição das riquezas, a sua situação de nascimento, a sua posse de habilidades naturais, e etc. É o chamado véu da ignorância. Na página 14, o autor explica a ideia de justiça como equidade, que eu comentei agora, e eu leio à guisa de conclusão da nossa videoaula para vocês. Isso explica a propriedade da frase justiça como equidade. Ele falava sobre o véu da ignorância. Ela transmite a ideia de que os princípios da justiça são acordados, né? É feito um acordo sobre os princípios da justiça numa situação inicial que é equitativa. Ou, se nós quiséssemos lembrar da sugestão de tradução do professor Evandro, é uma situação de jogo limpo, né? Fairness. Tem outras traduções possíveis. A frase não significa que os conceitos de justiça e equidade sejam a mesma coisa, assim como a frase poesia como metáfora não significa que os conceitos de poesia e metáfora sejam a mesma coisa. Bem, pessoal, essa é uma sutileza que o discurso, né, da justiça como equidade pode fazer com que a gente demore para perceber. Não está propondo, não está decompondo o conceito de justiça e mostrando que dentro dele tem uma ideia de igualdade, né? Ele está propondo uma posição original de equidade. Bom, pessoal, nas próximas videoaulas vamos utilizar as duas próximas videoaulas para isso. A gente conclui as considerações sobre o capítulo 1 de Uma Teoria da Justiça. Vamos até a página 69.
9. Não, desculpem. Já avancei para o capítulo 2, que o professor Evandro até comentou um pouquinho, mas a gente vai passar batido. Vamos falar um pouquinho só sobre os 2 princípios da justiça, mas vai ser muito rápido por uma questão de tempo e de outros autores que nós precisamos ver, ainda que eu acredite, como eu disse na webconferência, que um certo aprofundamento é fundamental. Então, até a página 56, o capítulo 1, até o parágrafo até o parágrafo 9, com as observações sobre a teoria moral. Ainda o autor vai discutir, além dessas coisas que eu apresentei hoje para vocês, e o professor Evandro também apresentou, no parágrafo 4, a justificativa para a posição original, depois a discussão com o utilitarismo, com o intuicionismo, que são a do intuicionismo bem aprofundada, e a do perfeccionismo, né? Em que medida o contratualismo proposto por ele lida com essas questões. Bom, pessoal, por hoje era isso e até a próxima videoaula.